Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Ainda bem. Olá, sejam todos bem-vindos. Oi! O pessoal já começou a entrar, tá ótimo. Para quem não sabe, isso daqui é uma insistência e uma encheção da minha parte, porque o Fabrini é um cara que está do outro lado, não está do outro lado do mundo, não está tão do outro lado do mundo, mas o Fabrini está em Israel para um show. E adivinhem o que aconteceu, né? Com a existência da pandemia, o show foi cancelado. Então a gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas só esperando ele entrar porque a gente vai começar com uma apresentação. Ele me passou uma lista de coisas para falar para ele, mas a lista tem mais ou menos uns 14 itens. Eu acho que as coisas vão tipo, o que você fez? Eu me apresentei no no aniversário royal do Príncipe Charles. Então não é para qualquer um, sabe? Assim que ele entrar, a gente vai... Peraí, deixa eu... Acho que tá bom, tá todo mundo ótimo, tá todo mundo lindo e tá funcionando direitinho. Obrigado, Volca. Deixa eu só confirmar se o Fabrini tá sabendo. Fabrini, quando você entrar, me dá um oi. Então, basicamente isso. Basicamente é uma oportunidade muito legal. Ele tá tendo bastante dificuldade, inclusive, porque a internet lá parece que ele tá tendo que dar pedindo uns favores, assim, porque é uma situação muito diferente. O Fabiano falando que eu tô bonito. Então, só aguardando a entrada do Fabrini. Para quem não conhece, Fabrini é mágico, é pintor, eu acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe disso. E, aliás, eu quero também abordar esses pontos com ele, abordar tanto a mágica quanto a arte. Referência nacional e internacional, certeza. Ele, né? Eu tô... né? Para quem não sabe, a bela camiseta que eu estou usando. Bom, Fabrini entrou, vou acenar para ele, vou convidá-lo para participar. Ele deveria participar. Fabrini me manda um convite ou alguma coisa do gênero. Tem duas carinhas embaixo, não tem? Espera aí. Só mais um momento, eu tô caçando ele na listinha aqui. Fabrini. Pronto. Fabrini adicionou. Cadê o homem? Bora jogar War nesse tabuleiro, né? O bicho, você vai ter que conquistar muito território. Oi, boa noite, boa tarde, Paulo. Ó, o homem, cadê o homem? Eu não tô te vendo. Agora sim. Tá vendo? Bem, Tá escutando? tô escutando bem. Como é que tá a Pessoal, tá vida aí? escutando? O Divi falou que você tá no banheiro. Fala, Ou eu, Diego. não Não sei. tô no banheiro, não. Tô na minha cela. Tô na minha cela de 4 metros quadrados, em confinamento, aqui em quarentena, como todo o planeta, menos a metade do Brasil. Pois é. O que E que é acontece se isso, você cara. sair na rua para dar um rolê? O que que acontece se Olha, você sair na rua para dar um rolê? Então, Paulo, aqui a coisa é super séria, né? Bom, primeiro deixa eu explicar onde é que eu estou direito, porque tem muita gente que não sabe onde é que eu estou. Eu estou em Israel, no meio do deserto, numa pequena cidade que se chama Eilat. Eilat é uma cidade no sul de Israel, lá na pontinha. Israel é um triângulo, né? De ponta cabeça. Isso, se você tem aí, quase que dá para ver, Paulo. Vou dar um Isso. zoom. Aí. Então, eu estou bem aqui na pontinha, perto dessa mãozinha que faz assim, né? Com esse canal aí. Bom, eu estou no meio do deserto, Eilat é uma cidade super pequena. Ela é completamente turística, vive do turismo. Tem vários resorts, vários hotéis. Os turistas vêm aqui para mergulhar, para ver os corais. É muito bonito. E
geralmente a maior parte do turismo são dos próprios judeus, dos próprios israelitas, né? E eu estou aqui, a gente veio para fazer um contrato de 1 ano e 4 meses e acabamos fazendo 1 mês só, né? Fizemos muitos ensaios, bastante, foi exaustivo, daí nós teve a estreia, começamos a trabalhar, trabalhamos apenas 1 mês e tudo foi cancelado por causa do Covid. Eu acho que no mundo inteiro, né? Acho não, foi no mundo inteiro, foi país por país e chegou aqui, apesar de que aqui nessa cidade não tem nenhum caso, nós não temos nenhum caso, mas a cidade está fechada, né? A zona dos hotéis e dos resorts também está isolada, a gente não pode chegar por lá. Tiraram a gente, todos os artistas foram removidos do hotel maravilhoso que nós estávamos e nos colocaram em um prédio, todos os artistas em um prédio. Eles nos trazem, 1 vez por semana, mantimentos para a gente cozinhar, e é um quarto de 4 metros quadrados. E é isso, sem previsão de volta. Hoje completamos 40 dias. Eu tentei sair 3 vezes e tive uma linda carona, uma carona super gostosa da polícia de volta, né? Me trouxeram aqui, puxando pela orelha. Olha, volta para casa. Então, a situação é essa. Ontem liberaram algumas lojas, né? Algumas lojas que podem ser abertas, mas teatro, cinema, a vida cultural vai ser uma das últimas coisas a retomar. Perfeito. Bom, para quem não sabe, o Fabrini ganhou um FISM, é verdade isso? Confere, produção. Ganhamos um FISM. Ganhamos um FISM em 1988. Tá, aí eu vou pedir um favor para você. Eu vou pedir para você explicar mais ou menos como que era o trabalho antes do FISM, como vocês desenvolveram a rotina. Para quem não sabe, Vic Fabrini, a dupla que se apresenta, que ganhou esse prêmio. Como vocês trabalhavam antes, como vocês desenvolveram a rotina, como foi competir e como que foi trabalhar depois do FISM. Então, olha, minha irmã entrou agora. Oi, mana, tudo bem? O Asnésio também, fala Asnésio. O Asnésio está aqui na Itália também confinado, como todo mundo. Bom, antes de ir para o FISM nunca passou pela nossa cabeça. Nós trabalhávamos no Brasil com show para empresas, né? Alguns shows em nightclubs e boates, e festas para criança, claro, né? Que é o grande mercado para o mágico brasileiro. Então, nós tínhamos a nossa rotina separados. Eu tinha uma rotina, o Vic tinha outra. Eu trabalhava para criança, o Vic também trabalhava para criança. E, às vezes, nos encontrávamos para fazer um número juntos, né? Que não era o que é o número hoje, era bem estranho. O boneco, o personagem que eu represento, o boneco só entrava alguns momentos durante a rotina. E depois foi se aperfeiçoando com o tempo. Não foi uma rotina pensada. Nós não imaginamos, sentamos, olha, nós estudamos e montamos uma rotina. Não, foi acontecendo. A vida foi levando os acontecimentos. Uma porta se abre, outra se fecha, e aquela que se fecha a gente toma outro. Fomos contornando, né? E até chegar no que chegou hoje. No que é hoje. Antes de ir para o FISM, a rotina do FISM, ela foi trabalhada, nós trabalhamos com ela durante, acho que, mais de 5 anos. Né? Em casas de espetáculo no Brasil, no Gallery, que era uma casa do José Vitor Oliva, é uma casa famosíssima no Brasil, em São Paulo. E o José Vitor Oliva nos viu no navio da linha C, trabalhando no navio. E gostou muito do número e quis colocar na casa dele. E isso nos permitiu, foi um dos primeiros contratos fixos da nossa carreira, né? Onde a gente tinha um salário, ia lá, o salário dava para comprar na época uma porção de batata frita para cada um, né? E 2 shows. Igual hoje. Shops. Igual hoje. Você está me escutando bem, Paulo?
Tá dando umas picotadas, mas eu acabo entendendo, dá para entender. Compreensão existe. Deixa eu te explicar uma coisa, essa internet aqui ela é roubada, né? Eu queria até me desculpar, deixa eu cortar um pouco a minha história, porque eu queria me desculpar para um grande amigo meu que me pediu para fazer um live e eu disse para ele que eu não podia fazer porque eu não tinha internet, e realmente não tem internet aqui. Eu estou roubando a internet de um amigo e não deu para mim fazer um live, mas eu ainda vou fazer, que é o da Mágica Online. Né? Legal, com o meu amigo Sardu, que pediu. Desculpa, Sardu, puxa vida, mas eu vou fazer ainda com você essa live, né? E com outras histórias e outros papos, tá bom? Mas me desculpa, o Paulo já estava na fila, faz 9 anos. Há 9 anos. 9 anos. Bom, vamos voltar para a história. Então, o José Vitor Oliva nos colocou no Gallery. Eu e o Vic trabalhamos durante muito tempo no Gallery. E aí aproveitávamos para ensaiar a rotina todas as noites. E fazendo outros espetáculos por São Paulo, né? E um certo dia apareceu uma figura muito ilustre no Gallery. Ele veio para o Brasil para se apresentar pela primeira vez no Brasil, e depois do espetáculo dele foi nos assistir no Gallery, que era o David Copperfield. Eu e o Vic estávamos no camarim, depois do espetáculo, e um garçom nos procurou dizendo, tem um mágico aí, eu não entendo bem o que ele está falando, mas ele quer ver vocês. Falei, mas como você não entende? Eu não sei, ele fala outra língua, eu não estou entendendo. Ele falou que é mágico, entendi que ele é mágico e quer falar com vocês. E era o David Copperfield, que tinha assistido o ato, né? E nos incentivou muito para ir para o FISM, né? Olha, troca isso, troca aquilo. Eu acho que vocês deviam puxar aquele aparelho com fio. Não, mas, bom, isso é só um parênteses na história, né? Mas não foi por causa disso que a gente foi para o FISM. A gente foi para o FISM porque já tinha essa ideia na cabeça faz tempo e acabamos tendo um patrocínio do José Vitor Oliva. Então, o José Vitor Oliva nos deu um dinheiro, né, para hotel, para hospedagem. Nós tínhamos um outro dinheiro guardado. E ao Vulcano falando, ele pediu para tirar foto com vocês. Né? Não, nós tiramos uma foto com ele, né? Tinha um fotógrafo, tirou, saiu num jornal. Eu tenho o recorte desse jornal até hoje, que eu guardo com muito carinho lá em casa. Mas então, e daí o Vitor Oliva deu uma parte do dinheiro, nós fizemos alguns shows para Panam, que não existe mais, uma empresa aérea que por troca desses espetáculos, nos deu a passagem para ir para a Holanda. E demos uma retrabalhada no ato, né? Fizemos um cenário, né? Um cenário maravilhoso que pesava, eu acho que 180, um negócio assim, 200 quilos, um cenário maravilhoso. Né? Era uma loja, uma fachada de uma loja, com uma porta, uma loja de brinquedos, com uma porta de entrada da loja, uma vitrine onde o boneco ficava exposto, era um manequim que ficava exposto. O dono da loja, que era o Vic, saía da loja, depois do dia de trabalho, fechava, trancava a loja, ia dar uma limpadinha ainda na vitrine e o boneco criava vida. E aí começava a rotina. Chegando no aeroporto com esses 200 quilos, 100 e poucos quilos de material, nos impediram de embarcar com tudo isso. Imagina, na época, 1988, embarcar com tudo isso. O avião nem aguenta. Nem aguentava naquela época. Cara, era surreal, porque era muito, muito equipamento. No aeroporto mesmo, a gente decidiu de deixar... Só um minuto que travou. Eu acredito que ele vai dizer... Apareceu de novo. Voltou. No aeroporto, vocês decidiram? No aeroporto, nós decidimos de deixar todo esse material, todo esse cenário para trás.
porque nós tínhamos parentes, amigos, todos no aeroporto para se despedir. Naquela época era uma coisa, né? A gente viajar era um feito histórico de avião para outro país, né? E daí nós deixamos tudo isso de lado e eu falei para o Vic, lá a gente se vira. Chegando na Holanda, a gente se vira. Deixa toda essa rotina e chegando lá, vamos dar um jeito. E foi o que aconteceu. Chegamos na Holanda, fomos para o teatro para ver qual era a nossa colocação, né, na apresentação, como que era. E a primeira pessoa que nós encontramos, que nos recebeu, foi o Richard Ross. E o Richard Ross nos disse, vocês são os brasileiros, Vic Fabrini, deixa eu ver aqui na lista, vocês estão nessa posição aqui. Quando eu olho a posição, nós éramos o último ato a trabalhar, a competir no FISO. Não me lembro bem, mas eram 200, quase 300 competidores, no geral, né? Nós estávamos em magia geral. E nós éramos os últimos, o último ato a se apresentar. E daí nós explicamos para ele, olha, a gente deixou material no Brasil e nós precisamos encontrar alguma coisa para servir de apoio, para pendurar, para colocar, porque todo o nosso material ficou no Brasil. E a gente pensou, eu e o Vic, nós pensamos em um mancebo. Né? E para explicar mancebo em inglês, como é que eu vou explicar mancebo? Daí a gente tentou de todas as maneiras explicar. E ele nos indicou uma loja. Nós fomos numa loja, compramos um mancebo de alumínio, que era todo desmontável. Estávamos no mesmo quarto do hotel, eu, Vic, Daba e Magaldi, da Argentina. Pegamos um sapato do Daba, uma faca de cozinha, pegamos uma das caçarolas, porque nós tínhamos duas, né? Uma das tampas da caçarola, nós abrimos um buraco no fundo dessa tampa de caçarola, encaixamos nesse mancebo e estava aí o nosso material. E foi com esse material que a gente competiu. Cara, a história é um pouco surreal, né? Mas dá para tirar várias coisas daí. Bom, o Gubi perguntou Panam, é Panam, né? Pan American Airlines, acho, uma coisa assim. Exato. Tá. Exato. O Jimmy falou que enfrentou a mesma... Oi, desculpa. Não existe mais a Panam. O Jimmy falou que enfrentou a mesma coisa e eu acho isso um aprendizado fantástico. Eu aprendi com o Elinho, quanto menos coisa você conseguir levar na sua apresentação, melhor. E a Paty pediu para ver a foto, se você está com a foto fácil aí do Copperfield. Não tenho, Paty, porque eu tô em Israel, fechado. Está em São Paulo a foto. A foto está em São Paulo, no meu quarto. Um dia eu vou mostrar para vocês. E aqui, quando nos tiraram do hotel, a gente saiu meio na correria. Às 6 horas da tarde, eles falaram, gente, vocês precisam deixar tudo, pega o que for possível e nós vamos para outro prédio às 7 horas da noite. Quer dizer, nós pegamos o que deu para pegar, e é claro, eu também não ando com essa foto o tempo inteiro, gostaria, né? Mas olha, Paulo, é assim, esse inconveniente e essa estratégia rápida, esse pensamento rápido de construir a coisa, vamos que vai dar certo, né? Na hora sai. Eu detesto essa coisa, né? De na hora sai. Para mim, na hora sai merda, né? Eu odeio essa. Para mim, as coisas têm que ser pensadas, ensaiadas. Mas nesse caso, a gente pensou rápido e deu muito certo. Depois, quando eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, fazendo um contrato, que eu e o Vic reencontramos o Richard Ross, ele nos disse assim, o número de vocês, eu não sei da história, mas o número de vocês é muito prático. Vocês podem trabalhar em qualquer lugar. Vocês podem trabalhar em 2 metros por 2, como é a minha rotina. Ele dizendo, Richard Ross, porque a rotina dele realmente era um baúzinho era só um baú onde descartava ali os relógios e tudo mais. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, é muito importante ter um número prático que caiba numa mala. Porque você vai trabalhar no mundo inteiro. Imagina outros caras que a gente conhece. Eles têm que, alugar um teatro. Bom,
cada um, sabe? Eu não faço grandes ilusões, mas isso foi muito legal, porque talvez se eu tivesse ido com todo aquele trambolho, toda aquela parafernália, talvez seria possível que ainda tivéssemos ganho, mas não teríamos trabalhado tanto como trabalhamos. Nós trabalhamos em cabarés super pequenos, nós trabalhamos em cima de um piano de cauda, eu e o Vic, porque a casa não tinha local para trabalhar, e eles diziam, olha, em cima desse piano de cauda, a gente coloca bailarina, a gente coloca mil atrações para trabalhar aí e tal, e vocês têm que trabalhar em cima. Poxa, que legal, né? A gente só tinha um mancebo, colocou o mancebo e trabalhamos em cima do piano de cauda. Bom, essa é a história da FISM, né? E aí vocês competiram em último, quando vocês saíram do palco, primeiro pensamento. Pós-competição, primeiro pensamento, assim. Não, assim, primeiro que quando nós fomos competir, desculpa, quando a gente chegou no FISM, que soubemos que éramos os últimos, nós fomos obrigados a assistir todo o FISM, um por um, e todos os competidores, os nossos rivais, né? O primeiro que entrou, eu já baixei na cadeira, eu vi que eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui com o Jornal do Pinguço e uma caçarola? O sujeito entrou naquela época, em 1988, hoje é muito comum, mas em 88 o sujeito estava manipulando o laser, né, os bastões de laser. Laser é uma coisa muito, muito louca, ninguém tinha acesso àquilo. Depois estourou, foi em qualquer festa de criança aparecia laser, mas esse foi o primeiro competidor. Depois veio o segundo, em magia geral, que se chamava François Normag, me lembro dele até hoje, François Normag. François Normag, ele entrou fazendo uma produção de pombos com 4 mãos. Ele tinha 4 mãos. Você não conseguia identificar qual era a mão verdadeira e qual era a falsa, a mecânica. As 4 mãos, assim, uma grudada na outra. E as 4 mãos se mexiam, os dedos, era impressionante. Eu olhava para o Vic e falei, meu, sem chance. Nós não temos chance nenhuma. Mas já que estamos aqui, não vamos perder a viagem e a gente vai trabalhar. Faz como toda noite a gente faz no Geller. Vamos trabalhar. E que também favoreceu a gente, porque a gente tirou todo o estresse. A gente tirou toda a hipótese de ganhar ou de fazer bonito, entendeu? E quando nós entramos para competir, eu vi que me carregando na época, que hoje não me carrega mais, por causa da nossa idade, estamos muito velhinhos. O bico de papagaio e tudo. Mas o Vic, na época, me carregava, como se fosse um pedaço de madeira. Entrava carregando, acho que muita gente assistiu essa versão do ato, me colocava em cena. Quando ele entra no palco do FISM, na Holanda, me carregando, teve uma agitação na plateia incrível. Incrível. Sem ter feito nada. O Vic me colocou em cena, comecei a me movimentar, fizemos o ato. Os argentinos que estavam, os argentinos, colombianos, bolivianos, América do Sul inteira, eles nos ajudaram muito, gritavam, aplaudiam de pé, fizeram um escândalo maravilhoso, isso foi muito legal. Fizemos o nosso trabalho tranquilo, nada deu errado, tudo foi perfeito. Eu vi que me carregou no final, nós saímos. Quando a gente chegou no backstage, a gente se abraçou, correu até uma lágrima, mas assim, poxa, cumprimos com o nosso dever, né? Cara, não demorou 10 minutos, no backstage já tinha muita gente que veio falar com a gente afobada, querendo nos contratar, né? Isso depois do ato. Então veio Monique Nakashian, que foi a nossa agente durante mais de 20 anos em Paris, e que foi a responsável pelo Le Plus Grand Cabaret du Monde. Era ela que contratava os atos para esse programa maravilhoso que durou, sei lá, 15 anos. Nós fizemos o primeiro. Vieram pessoas do Japão nos contratando para a TV, vieram pessoas da Inglaterra. Olha,
em 10 minutos, eu acho que nós fechamos contratos assim por 2 anos pela frente. E nós não nos comunicávamos bem, não falávamos bem, não falamos até hoje em inglês. E o Fantasio nos ajudou muito. O Fantasio serviu como assim, um agente, né? Ele fechou muitos contratos para a gente e nos alertou muito, porque o Fantasio, na época, já era um cara velho de estrada, né? Ele falou, olha, faz isso, não faz aquilo, cuidado com aquilo, espera um momento, né? Eu me lembro até hoje que ele falava assim, não feche o contrato agora, espera, porque se vocês conseguirem qualquer prêmio, o cachê de vocês sobe. Eu falei, nossa, é assim que funciona? Né? Não tinha ideia, imagina, como é que eu vou saber? Não tinha ideia do que acontecia. Então foi isso, o Fantasio nos ajudou muito, a gente fechou, naquela noite nós fechamos Monte Carlo para o Príncipe Renier na época, apresentação para o Príncipe Renier na época, Japão, uma televisão no Japão que foi um espetáculo montado que Max Maven apresentava, fomos nós, fomos Rudy Cobb, foi, como é que ele chama? Um mágico que trabalha com James Demare, Napoleons e peraí, não me lembro mais quem. Bom, foi uma série de caras assim que para mim na época eram meus ídolos, ainda continuam. E foi muito legal. Então a gente fechou muita coisa, Monte Carlo, a França, o Crazy Horse. Mas isso você está falando depois da premiação. Não, antes do prêmio. Isso antes do prêmio. Antes do prêmio, o pessoal já queria de qualquer jeito. Não estava assinado. Não tínhamos um contrato ali no momento, entendi, né? Mas as pessoas, olha, você conhece o Crazy Horse? Eu falei, poxa, claro que eu conheço o Crazy Horse. Os maiores mágicos do planeta trabalharam no Crazy Horse. Como é que eu não vou saber? E eu vi que, nossa, ele quase teve um infarto quando escutou o nome, né? E foi isso. Então, depois passou, a premiação foi em outro momento. No dia da premiação, nós sentamos bem lá no fundo do teatro, porque a gente não imaginava nunca que ia acontecer, porque nós competimos com gente da pesada. Aí eu falei, não temos chance nenhuma. Daí começou a premiação, magia geral, chamando um por um. Terceiro lugar, Yuka, do Japão. Me lembro muito bem desse dia, dessa noite. Terceiro lugar, o teatro lotado. E todo mundo olhando pra gente. Falei, imagina, sem condições. Terceiro lugar, Yuka. Segundo lugar, Tommy Wonder. Falei, pô, Tommy Wonder em segundo lugar? Quem é que ganhou o primeiro desse cara? Então, não, porque vocês, que não sei o quê. Eu falei, imagina, nós não fizemos mágica, nós fizemos uma apresentação de variedade. Né? Primeiro lugar, Vic Fabrini. Cara, o teatro foi uma coisa maluca. Toda a América do Sul ali, com a gente gritando, e a gente foi, porque como nós estávamos no último lugar, lá em cima, depois eu voltei para esse teatro, me apresentei com Hans Klock nesse teatro, muitos anos depois. E daí nós descemos todas as escadas, toda aquela rampa do teatro, um teatro com 1000 e poucas pessoas, e fomos lá receber o prêmio. Tem gravado isso, eu vi que chorando que nem uma criança, eu ainda me segurei porque eu estava em estado de choque. E aí foi aquilo, né? Aí, o camarim, foi um inferno, todo mundo querendo fazer foto e querendo saber. Vieram caras assim que eu seguia na minha infância por vídeo e por revistas, vieram nos cumprimentar, vieram mais contratos. E foi essa a história. Maravilhosa história. A gente passaram vários mágicos com situação semelhante de pegar e levar material, sabe, do Tommy Wonder. É tenso, né, Henrique? Então, subiram alguns comentários a respeito de como é importante você ter um show que você não precise se preocupar com ele na hora de transportar, cara. Isso é muito importante, não só para mágico, para todo mundo, né?
eu tenho qualquer coisa que você faça, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida que você precisa se preocupar com mais coisas além do seu conteúdo, deve ser terrível. Deixa eu perguntar um negócio que, assim, quando a gente conversou previamente, eu falei assim, eu preciso muito perguntar isso para ele. Mudando, mas continuando no mesmo assunto, que é arte. E a pintura, cara, como é que a pintura surgiu na sua vida? Isso veio muito depois. Muito depois. A pintura, porque desenhar eu desenho desde criança. Né? Eu na escola, moleque, eu não seguia as aulas de matemática, de história, enfim, eu ficava desenhando na carteira, né? Personagens, máquinas movidas a água, né? Então eu ficava desenhando carros que eram movidos a água, que caíam umas gotas no mecanismo que fazia o carro movimentar e tal. Desenhar eu sempre desenhei. Depois do desenho, quando eu já estava morando em Paris, eu comecei com cartoons, né, com desenhos humorísticos, né, com charges, né, com charges sempre voltado à mágica, porque eu curtia muito e eu queria mandar para meus amigos cartão de Natal, mas alguma coisa assim que tivesse uma pegada humorística de mágica. E eu não encontrava isso. Onde é que eu ia encontrar isso? Né? Daí eu comecei a desenhar assim, fazer as charges com mágicos e situações engraçadas dessa maneira. E quando eu comecei no Crazy Horse, nós trabalhávamos eram 7 atos que trabalhavam no Crazy Horse, sempre esses 7, durante anos. Então era Rudy Cobb, Gaetan Bloom, enfim, vários outros mágicos, né? O Kevin James, grande Kevin, que me ajudou também muito nisso. Mas quem que teve? Enfim, teve uma série de grandes mágicos que a gente trabalhou juntos. E o Gaetan foi realmente a pessoa importante na divulgação e no incentivo da minha pintura, dos meus cartoons e tudo mais. E nas caricaturas também, porque depois eu passei para caricatura. Uma noite eu estava desenhando, eu fazia desenhos e mostrava para o Gaetan adorava. Né? Não sei se ele adorava, mas ele me dava um maior incentivo. Não era meio tosco os desenhos, mas ele fingia que gostava. E ele saía entre um espetáculo e o outro, ia até a Champs-Élysées, que ficava próximo ao Crazy Horse, ia até a Champs-Élysées, entrava na FINAC, comprava um livro de um desenhista muito famoso que se chamava, porque já faleceu, Kino. O Kino era um cara que fazia charges fantásticas, que eu tenho até hoje. Toda a coleção que o Gaetan me deu de presente. Todas as noites. Uma vez por semana ele ia lá na FINAC, comprava um livro do Kino e me dava. Falei, puxa, que legal. Eu passei a estudar as charges do Kino e com isso daí eu passei também a comprar meus próprios livros. Né? Falei, Gaetan, não precisa comprar mais livros, eu vou comprar meus próprios livros. E o Gaetan me apresentou um cara que foi o Georges Proust, do Museu da Curiosité em Paris. O Georges Proust foi o que editou, que publicou o meu livro Magic Cartoon na época, que era um livro só com cartoons mágicos, que não existe mais. Eu acho que eu devo ter um exemplar. E foi assim. E você tem outro. E tem um monte de amigos que tem. E foi assim que eu comecei a desenhar e me interessar pelas artes gráficas. E a pintura veio um pouco depois, porque daí eu passei para a caricatura e cansei da caricatura, cansei das charges e comecei na pintura. Né? Daí fiz cursos, saí de curso, entrei em curso, escolas e tal, e daí eu segui minha própria linha. Eu vou fazer um negócio que eu não odeio que façam assim, quem tem Magic Cartoon, clica no coraçãozinho agora, vai lá, clica no coraçãozinho, mostra que é relevante essa live, esse tipo de coisa. Mas... Wagner Messa tem Magic Cartoon, vai lá. Né, Wagner? O Wagner Messa não só tem o Magic Cartoon, ele tem tudo. Né?
Aliás, deixa eu Exatamente. abrir um parênteses aqui. Como tiveram caras muito importantes que me incentivaram muito com a pintura, né? Como foi o Gaetan na França, Kevin James nos Estados Unidos, teve o Wagner Messi e o Fabi. O Fabi foi, na verdade, o primeiro cara a me incentivar muito. O Fábio foi, eu acho que, o primeiro a comprar alguma coisa minha no Brasil e depois fez uma propaganda e foi todo mundo. Aí virou um inferno, quer dizer, um inferno bom, né? Um inferno maravilhoso, um paraíso de inferno, que todo mundo foi atrás e começaram a descobrir e falar das minhas pinturas, né? Ó, Obrigado, tem gente Fábio. que tem... Obrigado, Wagner Bessa. O Confere Obrigado, falou que tem Paulo. autografado. Oi? Obrigado, Não. Paulo, também. Você é outro, você tem uma coleção incrível. Digamos que eu gosto. Que, aliás, eu ia te perguntar uma coisa. De quem você gosta na pintura? Na mágica, na pintura, Na pintura. cara, se eu falar para você quem que eu gosto, ninguém conhece. Ninguém conhece. Então, vamos lá. Quem que eu gosto nos impressionistas? Quem que eu gosto... Não vamos catalogar impressionista, nada disso. Não, não. Não, porque essa é Eu a gosto... próxima pergunta. Você ia Essa é a perguntar próxima no pergunta. Que época? Bom, eu curto pra caramba. Eu curto Magritte. Adoro Magritte. Gosto de Dalí. Amo Dalí pela loucura e pela técnica. A técnica é incrível, né? Acho a técnica de Dalí, sabe, insuperável. Um brasileiro que eu gosto demais e que para mim é a maior referência é Juarez Machado. Porque Juarez Machado, eu cresci com ele, assistindo ele no Fantástico. Fantástico, todos os domingos, passava um quadro. Isso eu estou falando dos anos 80, anos 90. Tinha um quadro de mímica no Fantástico, onde entrava o Juarez Machado, vestido como se fosse Marcel Marceau, né? A roupa tradicional do mímico, né? Camisa xadrez listrada. E ele fazia desenhos com um giz, né? Desenhava uma porta, abria essa porta, entrava. Então eu comecei a curtir Juarez Machado aí. Depois eu descobri a pintura de Juarez Machado, que me encantou, que até hoje me encanta. Eu tenho muita coisa, já encontrei com o Juarez Machado, tem histórias interessantes com o Juarez Machado. Bom, então vamos lá. Magritte, Dalí, Juarez Machado, mais quem? Egon Schiele, né? Não sei se vocês... Muita gente conhece, outros... Ele não é tão popular assim, Egon. Modigliani, Caravaggio. Caravaggio também por causa da iluminação. As pessoas que conhecem minha pintura sempre tem um ponto de luz muito importante, né? Então eu tirei muito isso de Caravaggio. Não estou nem chegando perto de Caravaggio, nunca vou chegar ao que é Caravaggio, né? Mas é um dos caras que eu curto. Eu não lembro se você lembra disso, mas a minha memória de ter conversado com você, o nosso primeiro diálogo pelo Facebook, foi a respeito do seu claro escuro. Não foi sobre mágica, não foi sobre nada, cara. Foi sobre a técnica que você aplicava no quadro de iluminação. Essa é a memória que eu tenho. Não sei se é verdade ou não, tá? E também acho que o Facebook nem tem mais esse histórico de conversa. Mas a primeira coisa que eu lembro de ter conversado com você, de ter me aproximado de você, foi relacionada à pintura, à técnica e não à mágica, que seria o mais óbvio da história, né? Pegar e trocar ideia com você por causa da mágica. Mas para trocar ideia comigo por causa da mágica ia ser difícil, né, Paola? Porque eu não me considero um mágico. Eu me considero um artista de variedade que usa mágica, né? Ok. Tá ótimo. E aí a minha outra pergunta era referente à época. Tem algum momento da pintura que você fala assim, pô, eu queria estar ali, queria estar no meio desse pessoal? Pelo que você falou, os nomes eu já até acredito que seja um único momento. Mas confere, qual que é o melhor momento assim que você vê da arte, da pintura? Olha, mais uma vez eu vou ter que entrar
num tema aí que é complicado, porque eu nunca fui muito ligado no impressionismo. Eu acho incrível, bárbaro, mas eu gostaria de estar em 1970, em Los Angeles, quando começou um movimento que muita gente não conhece também, que é um movimento que se chama Lowbrow, que é o pop surrealismo. Né? O Lowbrow apareceu em 1970 em Los Angeles. Foi um movimento. As origens desse movimento saiu das revistas comics e quem conhece as revistas Mad, né, que tinha aquele personagem orelhudo, Alfred Newman. Exato. Então, o Lowbrow tem origem nesse momento, com muito comics, com muito Mad, com muito punk rock, né, o movimento punk, e é a linha que eu sigo. É a linha que eu sigo. E os meus maiores ídolos vêm dessa época. Né, deixa eu te citar alguém, Mark Ryden, que você também conhece. Puxa, tem tantos caras que agora não me vem na cabeça. Benjamin. Isso, esse é ilustrador, né? Um grande ilustrador. Sim. Que eu também curto pra caramba. Mas quem? Cara... Bom, enfim, uma série de caras. Tem o Jasinski, também é um dos caras. A mulher desse Mark Ryden, que é a Marion Peck, também uma grande artista incrível do Lowbrow. E é isso. Mas ou eu gostaria de também estar na época de Modigliani, que é um dos filmes que eu curto pra caramba, é o filme que se chama Modigliani, né? Que conta um pouco a história, um pouco distorcida, mas conta a história dele. Né, que viveu, que é contemporâneo de Picasso, de outros caras que se encontravam no bar, né, e mostra muitas cenas que eu gostaria de estar presente. Perfeito, adorei. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente não combinou essa pergunta, mas eu vou te dar a oportunidade de voltar no tempo e pegar uma obra para você, qualquer obra, qualquer uma. Você pode pegar, pode ser qualquer obra de arte, pode ser pintura, escultura, pode ser arquitetura. Você vai poder voltar no tempo e pegar ela para você. Qual que você pegaria? Caramba, você me pegou agora. Puxa vida, pegar uma obra para mim, assim, que as pessoas conheçam. Isso cara, não precisa ser que as pessoas conheçam. A gente pode procurar depois no Google, não tem problema nenhum. Mas por você, assim, qual que é uma obra que você viria e falaria, isso eu teria em casa? Olha, outro dia, eu até te mandei uma animação sobre uma obra do El Bosco, que é o Jardim das Delícias, que está no Museu do Prado. Cara, essa obra... eu roubaria, eu me arriscaria a entrar e roubar, sabe? É uma das obras que eu teria, no Jardim das Delícias, mas qual? Pegaria uma obra que eu não sei o nome, vou até pesquisar depois, de Otto Dix. Otto Dix é um pintor alemão que eu curto muito, e que tem uma obra de um... Você falou só uma, né? Mas agora já estou na terceira. Abriu a porteira. E eu pegaria o Radeau de la Méduse, que é a Jangada da Medusa, que é uma das obras que me fascina, tanto pela técnica e porque tem um fato muito curioso dela. Ela está desaparecendo e vai desaparecer com o tempo. Né? Ela está escurecendo, essa obra. Ela vai desaparecer. Provavelmente em uma década ela já desapareça. Não se encontrou nenhum produto ainda para que possa, que retarde
esse escurecimento do verniz nessa obra. Então, sabe, é uma obra que eu pegaria para ver ela desaparecer. Nossa, que tenso isso. Chegamos nos 15 minutos finais da corrida, e aí o Madureira perguntou alguma coisa relacionada ao que você faz. Cadê Madureira? O que você faz para relaxar, para se descontrair? Como que funciona isso? Acredito que seja relacionado a o que você faz para descontrair, para dar uma relaxada. O Jimmy perguntou como você desenvolveu a técnica corporal para fazer o boneco. E aí eu te pergunto o seguinte também, onde que você busca coisas além da mágica e da pintura? Que universo que você vasculha? Então essas 3 coisas. Primeiro, o que você faz para relaxar, para se divertir, a técnica do boneco e o que você vasculha além da mágica e da pintura. Jimmy, Madureira, um grande abraço para vocês. Curto vocês pra caramba. O Jimmy não deu para mim assistir o espetáculo dele da última vez, porque foi um momento muito bacana em São Paulo, que aconteceram 5 ou 6 espetáculos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? O Jimmy era um deles, na mesma noite. Poxa, aquele dia foi memorável. Bom, o boneco. Como que eu desenvolvi o boneco? No final dos anos 70, começo dos anos 80, foi quando no Brasil teve a explosão do breakdance. Né? Então, foi uma febre de breakdance nas ruas de São Paulo. E 24 de Maio, Barão de Itapetininga. E eu adorava ver aqueles moleques, que eu também era moleque, eu tinha 15, 16 anos. Eu adorava ver essa molecada dançar o breakdance, que era uma mistura de dança com mímica e robô, né? Tinha muito movimento robótico. E aquilo me fascinou. Não a dança, mas os movimentos de mímica e principalmente os movimentos robóticos. E eu treinava aquilo direto em casa, sem dança, claro, porque eu sou um desastre dançando. Mas eu curtia muito todos esses movimentos. Fui treinando. Depois, mais tarde, eu fiz um curso de mímica com a famosa Denise Stoklos. Mas esse curso durou muito pouco. Foi um curso que durou muito pouco, eu não me adaptei. Eu fiz, acho que 2 meses, nem isso. Não me adaptei ao curso, saí e falei, eu não vou ser mímico. Nunca na minha vida. Daí comecei a treinar essa brincadeira. Nada a ver com mágica, eram 2 coisas separadas. Eu curtia a mágica de um lado e curtia essa coisa da mímica do outro. Eu era muito curioso, né? Até antes de entrar em contato com a mágica, eu acho que muitos dos mágicos tiveram o mesmo problema, um problema neurológico, de quebrar brinquedos para ver como é que funciona. Né? Então, eu acho que muita molecada passou por isso. Eu ganhava brinquedos maravilhosos e eu imaginava que ele funcionava de tal maneira. Daí eu ia lá, quebrava para ter certeza que ele funcionava daquela maneira. Depois eu conheci a mágica. E quando eu conheci a mágica, eu não tinha como destruir para saber como que funcionava, porque eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Eu ia na loja de mágica do Morgado, do Johnny na época, não tinha ideia de como os caras faziam aquilo. Eu me lembro que os primeiros jogos de mágica que eu vi na minha vida, o primeiro foi o ovo mágico. Né? Aquela urna do ovo, abre o ovo, tá lá, esconde, o ovo aparece e tal. Não tinha ideia de como funcionava aquilo. Aquilo ficou tanto na minha cabeça, no meu subconsciente, que você pode notar que nas minhas pinturas, vira e mexe, tem um ovo mágico. Uma urna. Né? Tem uma urna do ovo. E a urna de como eu a conheci. Não aquela urna maravilhosa de madeira, não. É a urna de plástico, aquela coisa feia, horrorosa. Porque foi assim que eu conheci ela. Depois eu fui conhecer as de madeira. Bom, respondendo ao Jimmy, essa minha
eu desenvolvi uma técnica própria de aquecimento, de alongamento para o boneco, que eu uso até hoje para me concentrar e para alongar. Que, na verdade, eu não tenho um esforço físico tão grande. O meu esforço físico para o boneco é, na verdade, os olhos, que não pisca, que eu mantenho durante o número sem piscar, e o final do ato, que é aquela abaixada com as pernas, onde eu dobro o joelho, que eu vou até o chão, e depois o Vic pega a bomba, começa a bombar e o boneco sobe de novo. Então, para esse movimento, eu tenho um aquecimento de pernas, um aquecimento que eu faço antes do espetáculo, que é um aquecimento básico, né, de alongamento. O Cris e o Volcani estão perguntando por que a Joaninha na obra. Por que tem tanta Joaninha escondida nos quadros, ou não, escondidas ou não? Bom, muitos dos meus amigos, como você conhece a razão, e meus amigos mais próximos conhecem a razão das Joaninhas, que se tornou a minha segunda assinatura, né? Eu assino meu nome e eu sempre escondo uma Joaninha na obra. Quando eu estava na Alemanha, não me lembro mais o ano disso, mas faz muito tempo, eu estava pintando num dos apartamentos, eu estava fazendo uma temporada de 5 meses no Vintergarten, em Berlim. E eu estava desenhando, trabalhando em uma pintura. Antes de terminar a pintura, eu chamei a Lucy, minha esposa, que estava no quarto, para dar uma olhada na pintura, o que ela estava achando, qual a opinião dela na pintura. Ela veio, olhou e falou, puxa, está muito legal, mas olha, essa Joaninha que você pintou tá 3D, tá perfeita. Eu falei, que Joaninha? Eu não pintei Joaninha. Quando eu prestei bem atenção, era uma Joaninha que estava pousada num local bem peculiar, bem estratégico da pintura. Se não me engano, era uma mão que eu estava desenhando e a Joaninha estava pousada exatamente na mão do personagem. Eu falei, nossa, é uma Joaninha. E depois a gente descobriu que essa Joaninha, na Alemanha, como no mundo inteiro, é um inseto que traz boa sorte, né? Você faz quando uma Joaninha pousa em você, você tem que fazer um desejo antes que ela voe, né? Antes que ela parta. E essa brincadeira, na próxima pintura, eu escondi uma Joaninha e chamei minha mulher de novo. Lu, aonde que está a Joaninha? Daí ela começou, isso se tornou uma brincadeira, um jogo entre eu e ela, né? Toda a pintura que eu fazia a partir daquele momento, eu escondia uma Joaninha, chamava ela, e a Joaninha acabou se tornando a minha esposa, né? Porque hoje, quando eu coloco a Joaninha, eu penso nela. Então, Ai, que lindo. é essa a história. Romântico. Eu vou chorar, peraí. Ah, fofa. Aí Ela duas está quase me perguntas. batendo. Duvido. Tô vendo o reflexo, ela tá plena lá no fundo. A Joaninha Olha a sou Joaninha. eu. Olha a Joaninha. A Joaninha Não. sou eu. Ah, E essa aqui é a minha segunda Joaninha. Olha. oi. Né? É o Paolo, filho. É o Paolo lá. Dá tchau pro pessoal lá, ó, no Brasil, filha. Né? Olha, Bianco, olha o Bianco, meu amigo, irmão Bianco. Então, a Karen, a Ju, oi Ju Carrasco, deixa eu dar um tchau pro pessoal. Né? O Boiano da Espanha, temos um convidado internacional diretamente de Madrid, onde o corona está fazendo um estrago enorme, bem triste isso. Meu amigo Boiano está lá também em quarentena, um grande amigo. A Karen falando, Lu, oi Lu, a Ju, oi. Então, e é isso, gente. Mas fala aí, Paolo, espero que o pessoal ainda esteja acordado, né? Eu peguei todo mundo às 2h da tarde num feriado, hora do almoço, como disse o Bianco. Poxa, você vai atrapalhar meu almoço. Poxa, desculpa, Bianco, mas o Bianco não precisa assistir porque ele já conhece essa história de cor.
A gente podia estar almoçando também, não é um problema. Criar um almoço à distância. Isso é o de menos. O Vulcani falou que vai começar a pintar uma caveira. Poxa, ô Vulcani, você também, hein? Tua mulher vai te matar hoje. Duas coisinhas. O Richard perguntou o que você achou de Israel. Você conseguiu achar alguma coisa? Você passou voando por lá? Cara, então, eu cheguei em Israel, desci em Tel Aviv e vim direto. Cara, um voo super longo, 2 voos para chegar. Cheguei em Tel Aviv, peguei um carro, 4 horas de viagem para chegar em Eilat. Chegamos em Eilat, tivemos 3 dias de repouso e começamos os ensaios. Os ensaios foram super pesados, porque o espetáculo aqui é uma mega produção. Eu acho que é o espetáculo, um dos maiores que eu já trabalhei. Super grande, super caro. Ensaiamos por muito tempo com um diretor maravilhoso de Las Vegas, que está com 2 espetáculos em Las Vegas e esse aqui em Eilat, com o mesmo nome, que se chama Wow. Em Las Vegas ele está no Baileys e, se não me engano, em qual outro? Não me lembro o outro. No Rio. E esse agora aqui em Eilat. O espetáculo é muito bonito, muito grande, com muitos artistas, cenário espetacular. E nós estreamos esse espetáculo. O espetáculo rodou durante 1 mês e tudo foi cancelado por causa do Covid. É uma dota, tudo parado, tudo fechado, num teatro que tem capacidade para 800 pessoas. E é isso, então estamos aqui esperando para ver o que vai acontecer. Se esse espetáculo vai continuar, se não vai continuar. Eles estão nos mantendo aqui porque o investimento foi muito grande, né? Colocaram muito dinheiro nesse espetáculo, e é um espetáculo que era para rodar 1 ano e 4 meses. Então, como ele rodou só um mês, eles ainda estão com a ideia de recuperar o dinheiro, né? Quem sabe em 1 ou 2 meses a gente volte a trabalhar e dê para recuperar esse prejuízo, correr atrás do prejuízo. O tempo está acabando, temos 3 minutos. Aí perguntaram, não sei nem se dá tempo, acho que é rapidinho, como é que o Vic está num apartamento de 4x4 e como que funciona, o que ele fala o tempo todo para você durante o ato? Poxa, mas só falta 3 minutos, Paulo? Como só falta 3 minutos? Eu te avisei. Eu te avisei que é muito rápido, cara. Os artistas estão todos em um prédio e cada apartamento tem dois dormitórios de 4 metros quadrados. Eu estou num apartamento de 4 metros quadrados, o Vic está em outro apartamento de 4 metros quadrados. Ele toca violino, ele se diverte, ele assiste filme. A gente divide uma cozinha. A gente divide uma cozinha e um banheiro, né? E cada um tem sua vida com sua televisão e roubando a internet dos vizinhos. Bom, o que o Vic fala durante o ato, cara, ele conta piada, ele fala que ele resmunga o tempo inteiro, ele tira sarro das pessoas. Aconteceu já inúmeras vezes dele falar alguma besteira de uma pessoa que está na frente. Quando eu olho para a pessoa, é exatamente a bobagem que ele falou, né? E daí segurar a gargalhada é muito difícil, mas eu consigo segurar. Gargalhei uma vez, pedi o controle uma vez só, no Crazy Horse, porque ele fez uma piada sobre... Não me lembro mais qual foi a piada, mas ele fez uma piada e quando eu olhei para o sujeito, cara, foi exatamente o que ele contou. Então é isso, ele conta um monte de coisa, fala da vida. Aí uma pergunta, o Santa Cruz e o Asnésio estão pedindo para dar uma esticada. Assim, gente, ele está num horário bem diferente do nosso. Eu não sei se ele tem essa disponibilidade de pegar e fazer uma outra com mais 10, 20 minutos, tá? Se for o caso... Diga. Desculpa, Paulo, é a minha primeira live, eu nunca fiz live. O tempo é contado? Em 1 hora acaba? É cortado? O Instagram corta com 1 hora. Pode se fazer depois sem problema. Pode interromper e fazer de novo.
Mas... Tá, a gente interrompe e faz de novo. Tá, ok, então sem problema. Ó, 9 segundos restantes. Então a gente vai sair, vamos encerrar essa daqui e a gente volta daqui a 2 segundos.